Novela Mãe, o podcast. Olá, seja muito bem-vindo! Começa agora a Novela Mãe, o podcast, o primeiro podcast exclusivo da redação do R7. Eu sou a Tamiri Sioff, analista de redes sociais da Record. E eu sou a Bianca Godoy, redatora de conteúdo do R7. E a partir do episódio de hoje, nosso time ganha um reforço. Nós temos mais uma apresentadora com a gente. Bem-vinda, Lari. E além de apresentadora, ela também é mãe. Está gravidinha. Olá, gente! Como vocês estão? Eu sou a Larissa Fus, coordenadora de vídeos da Record. Bem-vinda! Toda semana a gente comenta aqui tudo que rolou nos últimos capítulos da novela, cenas marcantes, bastidores, curiosidades e muito mais. E para deixar esse bate-papo ainda melhor, a gente recebe aqui como convidados alguns colegas queridos, direto da nossa redação do R7, para conversar, dar suas opiniões, trazer ideias e muito mais, né? E hoje nós estamos com a editora do portal R7, a Ana Vinhas. Oi, Ana! gente. Seja Bem-vinda. bem-vinda! Obrigada, que emoção estar aqui com vocês. Vamos lá, então, comentar o que foi essa quinta semana de mãe, gente. Porque, assim, foi uma baita reviravolta, né? A pequena Meleque voltou a sofrer nas mãos da Sully e do Sendiz. Nossa, gente, aquela cena da Meleque sendo tirada da mãe, com o carro se distanciando. Quando ela vê que é o Sandiz que tá dirigindo, nossa, meu mundo caiu. É de partir o coração, né? Nossa. Gente, a Meleque, ela não tem um dia de paz, a coitada. Ela ficou um tempinho lá, numa boa, feliz, e de repente tudo desabou de novo. E na casa da Sully e do Sendiz, ela já voltou a sofrer, né, tadinha? Nem demorou muito pra já ter mais uma cena que me deixou, assim, muito triste. Enquanto eu assistia, eu confesso que eu quis chorar. Que foi quando ela tentou ligar pra... Na verdade, ela conseguiu, né, ligar pra Zeynep. E aí, o Sendiz pega ela no flagra e coloca ela em cima de um armário super alto. A coitadinha passa a noite lá, né? Nossa, que desespero, né? Quando a Sully encontra, né? Você vê o desespero, né, da Sully. Até a Sully ficou chocada, né, com aquela cena. E eu acho que que mais choca, pelo menos que me chocou, foi que a Meleque, ela aguenta tudo quieta. Ela não fala, ela fica com aquela carinha de choro, e ela tá ali sofrendo, mas ela não fala nada. Cara, é assim, é de cortar o coração. Não, tanto que a Sully até questiona ela, né? Na hora que ela descobriu que ela tava em cima do armário a noite inteira. Por que você não me chamou, não gritou? Ela realmente passou a noite inteira, ela poderia ter gritado, né? E nada. Deixou ela dormir sem nenhuma reação e realmente foi de partir o coração, né? Gente, ela chorando ali no frio, imagina. Tanto que na hora que a Sully tira ela de lá, até dói, eu acho, que o joelho, né? Porque ela nem fica na mesma consegue mexer. posição, Eu fiquei meio inconformada, assim, porque tudo bem, a Meleque não gritou e nem chorou, mas eu imagino que ela tava em pânico, morrendo de medo do Sendiz, né? Mas a Sully nem notou nada, né? Nem sentiu. Bom, tudo bem, a filha dela sumiu e eles nem ligaram, né? Mas assim, eu esperava, nesse momento que ela tá tentando ser uma mãe melhor, eu esperava que ela fosse atrás, ver se a filha tava dormindo, tava com frio, sei lá. Mas, gente, assim, eu tenho uma opinião talvez um pouco controversa em relação à Sully, tá? Não passo pano, não acho que ela tá certo, obviamente, porque sim, ela maltrata a filha, deixou a filha sofrendo, deixa a filha num ambiente super tóxico, isso é fato, não tem nem o que falar. Porém, eu acho que a Sully também é vítima. Apesar dela ser uma mulher adulta, apesar dela ser uma mulher que, sim, ela sabe em partes o que tá fazendo, ela tem condições de poder fazer diferente, mas ela ainda assim é vítima. Porque ela tá nas mãos de um homem num relacionamento super tóxico. A gente não sabe muito sobre o passado da Sully, não sei se a gente vai saber alguma coisa sobre o passado dela, mas a impressão que dá é que ela é uma mulher que cresceu, talvez, sem amor, sem carinho, que acaba se apegando às pessoas por migalhas, assim, né? O pouco que o Sendiz faz por ela, entre muitas aspas aí, ela acaba se apegando, ela acaba achando que ele gosta dela, que ele tá protegendo ela, e claramente, pra quem tá vendo de fora, né, sabe que não é isso, mas pra ela é isso. Então ela acaba se apegando num sentimento que talvez, provavelmente não exista da parte dele, mas ela acha que sim, e ela acaba se submetendo a essas situações terríveis, submetendo a filha dela a essas situações terríveis, né? E tá aí na novela, o desenrolar da novela pra gente ver.
Mas a Sully, ela deu uma dica, que quando ela era criança, ela elogiou, né, a Meleque pela coragem dela ter ido com a Senep, e ela contou que quando ela era criança, ela nem colocava a cara para fora de casa, ela tinha muito medo, né? Exato, exatamente. Então, talvez a gente tenha alguns indícios daí no que levou a Sully a ser essa mãe que todo mundo, né, acha terrível. Claro, ela realmente, né, como eu disse, submeteu a filha dela a coisas terríveis. Mas eu acho que talvez a gente poderia pensar um pouquinho nesse outro lado, que a Sully também é vítima. A Sully também está sendo submetida a uma situação terrível. Ela está, né, se submetendo a essa situação e toda história tem alguns lados, né? E a gente ainda não sabe o lado dela. É, que é muito difícil, né? Quando a gente lembra de cenas específicas, por exemplo, como a do saco de lixo, a gente com fica certeza. realmente dividido, né? Porque a gente, por um lado, entende, né, e tudo isso, todo esse histórico dela. E, de fato, daqueles flashbacks que rolaram, a gente pôde perceber também que tinham alguns momentos ali que ela chegou a ser uma boa mãe para Meleque, né? Mas acabou se perdendo quando conheceu o Sendiz. Mas ao mesmo tempo é isso, né? Às vezes a gente para pensar em algumas coisas. Por exemplo, essa cena que teve no começo da semana dela conversando com a Meleque, contando do passado dela, falando que ela foi corajosa, né? De ter ido para Istambul com a Zeynep. E que ela era mãe dela. Ela ficou ali tentando muito se aproximar da menina. Dá para perceber que não foi uma tentativa só por ego. Ela realmente queria novamente ter essa aproximação com a Meleque, né? Então, assim, realmente é de ficar muito dividido, né, sobre a Sully. Eu acho bem polêmica Com essa questão. certeza. Não, com certeza. Não é passando um pano pra Sully, jamais. Porque é isso, a gente lembra da cena do saco de lixo, não tem o que justifique, obviamente. Ai, Sim. chocante aquela cena, né, gente? Demais, demais. Não, é a novela cena vai icônica da acabar, novela. a gente vai continuar falando dessa cena, né? Ah, Esses pra mim, episódios. o grande problema da Sully é o Sendiz. Porque a gente já viu aí no passado dela que ela era uma boa mãe, e quando o Sendiz chega na vida dela, tudo muda, assim, né? E eu percebo que todo mundo que rodeia o Sendiz é uma pessoa ruim, tão ruim quanto ele, né? Um exemplo que a gente teve aí nessa semana é o Rifat, né? Porque na primeira oportunidade que ele teve, ele já encontrou um meio ali de arrancar dinheiro da Zeynep, de usar a Meleque, né, para conseguir se beneficiar da situação, do sofrimento da outra pessoa, né? Então, para mim, o Sendiz e todo mundo que ele chama de amigo, de parceiro, ele é como se fosse um vírus ali para mim na novela, sabe? Ele vai influenciando as pessoas sempre pro lado ruim. É ali um mentindo pro outro, né? Eu falei, gente, é tanta mentira que é o Sendiz mentindo pra Zeynep, pra Sully, a Sully mentindo pro Sendiz, o Rifat mentindo pro Sendiz. Você fala, gente, o que tá acontecendo ali, né? Tanto que o Sendiz era muito amigo desse Rifat, chegou até a respeitar ele no momento ali que ele foi pra cima da Sully, né? Que o Rifat não gostou da postura dele, ele parou. Só que na hora que ele descobriu que o Rifat estava fazendo isso de se aproximar da Zeynep pra conseguir dinheiro, aí ele foi pra cima dele, né? Então, é uma amizade meio esquisita ali, né? A gente vê que realmente é por questão de interesse. Porque se o Rifat não tivesse aquela casa, talvez ele nem estaria ali, né? Eu acho que ali não existe nenhum tipo de sentimento bom, né? Não existe amizade entre o Rifat e o Sendiz, não existe amor entre o Sendiz e a Sully. O que eles querem mesmo é saírem beneficiados de alguma forma, né? E agora, nesse momento, eles estão vendo que a Meleque é a grande caixinha de dinheiro deles, né? O baú do Então, não tesouro. importa se a menina tá sofrendo, se ela tá triste, não importa. O que eles querem é arrancar o máximo de dinheiro que eles puderem e se beneficiar da situação. É terrível. Ai, lembrei de uma cena do Sendiz falando pro Rifat, se a minha mulher ficar preguiçosa agora, que ela foi dormir com a Meleque, se ela ficar preguiçosa agora, ela tem que arrumar um emprego, quer dizer, ela que trabalha Sim. para ele, né? Um horror isso. E ele que fica com o dinheiro dela, né, Exato. inclusive. Tanto que ela até fala pra ele um momento ali, né? Mas eu preciso de dinheiro pra comprar uma roupa, porque a Meleque tá com essa roupa desde quando ela veio pra cá, né? E aí ele fala que não vai gastar com besteira. E ela, não, mas só um pouco do meu salário, porque fica tudo com ele mesmo, né? Exato. E é por essas coisas que eu falo que a Sully é uma grande vítima, gente. Porque ninguém em sã consciência acha normal trabalhar para um marmanjo ou então entregar dinheiro que você trabalhou na mão de um marmanjo, você, sabe, ser Sim. humilhada de todas as formas, o cara não tratar bem a sua filha. Realmente é uma coisa Muito triste, né? inexplicável. É. Então,
E nisso, nesse meio tempo, né, que a Sully tirou a Melek da Zeynep, mais uma vez a Gonu surgiu, né, na história e recorreu a uma amiga da prisão, né, a Belkis, para ajudar ela a encontrar o paradeiro da Sully. E aí entra muito nisso do que a Lari falou, porque nessa cena eu enxerguei uma Sully diferente quando a Gonu chega lá na boate e aí ela começa a conversar com a Sully, tentar. Teve uma abordagem muito legal, assim, na minha opinião, porque ela não chegou confrontando com o pé na porta, não, ela foi, conversou, sentou ali, né? E a Sully ficou sem reação, ela chorava, assim, porque ela ficou sem reação com todas as palavras que a Gonu falou pra ela, né? Sim. Então eu acho que, como ela tem essas atitudes muito erradas, as pessoas já vêm, assim, bem criticando e querendo tirar ela da frente, né? Mas a Gonu teve uma postura ali diferente com ela, eu achei interessante, de mãe pra mãe. E também acho que a Gonu se identificou com a história, né? Sim. A gente sabe que tem aí essa história da Gonu com a Zeynep, esse abandono, a Sully também, agora ela querendo a Melek, mas a gente sabe que tem esse histórico de abandono. Então, eu acho que existe um acolhimento, né? Apesar de talvez ter sido aí um subterfúgio para amolecer um pouco a Sully, fazer com que ela pudesse repensar, né, ver a filha dela como prioridade, ver que a filha dela poderia ter uma vida melhor com a Zeynep. Ainda assim, acho que teve um pouquinho de acolhimento ali, de entender o que ela tá passando, né? Ela só não consegue amolecer tanto, eu acho que por orgulho também, sabe? Porque tanto que depois que a Gonu fala tudo, ela ainda solta, mas eu não preciso de você me ensinando a ser mãe. Então, eu acho que é um pouquinho de mexer no ego dela ali, sabe? Tipo, quem é você que acabou de chegar pra querer me ensinar o que eu devo fazer com a minha filha ou não? Ela tem muito disso. A Sully tem Mas muito essa disso. cena também é chocante, porque a gente vê, né? A Melek super cansada, dormindo naquela cadeira, dentro de uma boate. Nossa, também eu fiquei chocada com Dá aquela dó, cena. né? Dá dó. E se você que tá ouvindo quer entender mais do passado da Sully, tem uma galeria lá no r7.com que explica tudo o que aconteceu com ela em 7 pontos. Então, depois que você ouvir aqui nosso bate-papo, corre lá pra ficar por dentro. r7.com/mãe. Isso mesmo. E essas cenas marcantes também tem no Instagram, tá? Se você quiser acompanhar, vai lá, Novela Mãe BR, @ Novela Mãe BR. Uma curiosidade é a Sully, né, com a filha dela na vida real também, que tem no r7.com, também tem uma galeria, né? Exato, a atriz que faz a Sully, ela tem uma filhinha de 1 aninho e 7 meses. E diferente da Sully, ela é uma ótima mãe, brinca, posta vários cliques, tá tudo lá no R7. Corre lá pra você conferir. Gente, é até legal a gente falar disso da vida real, né? Porque a própria atriz, a protagonista, né, que faz a Melek, ela foi muito premiada na Turquia com essa novela. Ela foi uma dos rostinhos mais famosos, assim, da Turquia quando a novela foi lançada, né? Ganhou o prêmio de melhor atriz Mirim. Então, foi muito elogiada e realmente, de fato, né? Como ela interpreta, é uma coisa assim que a ela gente merece. fica... É Ela surreal. A gente começa a chorar junto. Ela tem um jeitinho, né? O olhinho dela começa a brilhar assim. Você fala, meu Deus, como consegue, né? É impossível assistir a novela e ficar de olhos secos. É impossível. Ela emociona demais, ela merece muito. Acho que o elenco, de uma forma geral, tá muito bem, né? E você sabe que tem até, eu fiquei sabendo, vi uma curiosidade muito legal, já aproveitando o gancho de curiosidades, que ela tiveram muitas cenas que ela fez que tiveram um acompanhamento psicológico, porque era uma personagem, né, que vive muitas situações pesadas, né, essa coisa do armário, né, de ver a Sully apanhando do Cengiz. Então, a atriz, ela sempre tinha uma supervisão ali, em intervalos especiais, que era para ser gravado com muito cuidado, né? Porque, de fato, ela tinha 7 aninhos mesmo quando ela tava gravando, então... Ai, teve somos todo um fãs cuidado. da Melek. E nessa Completamente. semana ela também protagoniza uma cena bem marcante, né? A mãe leva ela na delegacia para denunciar a Zeynep, né? Uhum. Mas com o olhar da menina, a gente percebe que alguma coisa, né, aconteceu. Sim. Meio que ela dissimulou ali, fez a mãe mudar de ideia, né? Ela começa a agradar, né, a Sully, só pra ela não
não denunciar a Zeynep. A Meleque, eu acho que eu sempre falo isso em todos os episódios, mas ela sempre me impressiona com a inteligência dela, por ser uma criança, mas ela saca as coisas muito rápido, né? E desde que ela tava lá na casa da Sully e do Sendiz, ela tava calada, porque assim, foi a forma que ela encontrou de se impor. Como ela é só uma criança, ela preferiu ficar em silêncio. Mas quando ela percebeu que a Sully estava disposta a denunciar a Zeynep, ela lembrou da Zeynep falando para ela que pode ser presa porque ela cometeu um crime. Ela muda assim de jeito assim muito rápido, né? Ela percebeu que tudo que a Sully queria é que a filha tratasse ela como ela tratava a Zeynep. Então foi o que ela fez, né? Começou a falar: "Ai, mamãe, vamos comer um biscoito". Acho que não era biscoito não, esqueci o que era na Acho que é um doce Sim, turco que dava isso. vontade. Sim, era alguma coisa assim. Mas assim, ela muda assim muito rápido, né? E aí a Sully fica. Amolece. E também, mais pra frente, né, quando o Sendiz leva a Meleque pra ver a Zeynep, né, que ele vai pedir o dinheiro, que aí a Zeynep fala com a Meleque fica ali quietinha, né, e assim, ela quer proteger, né, a Zeynep, ela quer proteger ela de toda essa situação, ela não quer que ela se envolva, apesar dela estar sofrendo, apesar de, cara, ela ser uma criança, e ela tá naquela situação super vulnerável, ela ainda assim, ela quer proteger a Zeynep adulta Sim. de deles, né? Daquela gangue, daquela extorsão toda. Nossa, foi também de cortar o coração. Nossa, quando ela chama ela de professora, gente, o que que foi aquela cena? Sim. Porque na hora Sim. que o Rifat estava com ela no carro, que ele falou assim: ah, a gente veio ver sua mãe aqui. Aí ela dá um sorrisinho assim, de lado, mas na hora parece que a ficha cai. De não, eu preciso dar uma segurada porque eu preciso proteger. Então ela chega, a Zeynep grita, abraça e tal, fica super feliz, se emociona, chora e ela fica assim, ela segura muito, né? Dá pra perceber que ela se segura muito e chama ela de professora pra, eu tô bem. Eu tava com saudade de ser a Meleque, né? Ela fala. Exato, a impressão que dá é para que a Zeynep desista, né? Desista disso tudo, né? Que ela não se envolva mais, para ela não se prejudicar, porque não Exato. tem jeito, ela não vê uma saída. Então é melhor ela ficar ali como meleque, né? Já que é o que tem, né? É muito É o que emocionante, né? acontece, e aí a Zeynep poder ficar longe dessa situação toda. Nossa, e ela é uma menina, né? Imagina você ter esse instinto de proteger um adulto, né? Sim. É muito emocionante. Ali eu enxerguei também uma Meleque que saiu da bolha e começou a enxergar as coisas, porque até então, antes da Zeynep chegar na vida dela, ela vivia dentro da bolha. Então aquilo pra ela era a realidade dela. Ela não conhecia uma realidade. Na verdade, conhecia, né? Lá no passado, mas já fazia muito tempo. Uma realidade diferente daqueles maus tratos que ela vivia, né? E aí, depois que ela teve uma vida boa com a Zeynep, ela começou a entender. E eu acho que muito dessa reação dela com a Zeynep nesse reencontro é porque um pouco antes dessa cena, ela testemunha o Sendiz espancar a Sully, né? Então, ela veio uma sequência de coisas, né? A Sully tentou denunciar a Zeynep, depois o Sendiz espancou a mãe dela. Eu acho que na cabecinha dela, ela pensava assim: o que que falta acontecer? Eles vão fazer alguma coisa pra Zeynep, né? Com Então, certeza. eu vou tentar afastar ela, né? Ela também, eu acho que ela já ouviu, né, a mãe adotiva da Zeynep, né, a Caide, falando que a Zeynep cometeu um crime. Lembra, na casa? Sim. Ela chegou a ouvir também né, o risco que a Zeynep correu, né? Sim. Eu acho que até mesmo no começo ali, né, quando a Zeynep faz a proposta de vamos fugir, ninguém precisa saber, apesar dela ser uma criança, eu acho que ela já tinha um pouco da noção de que, pera, não é exatamente correto, né? Se a gente tá fugindo, eu acho que ela teve né, essa noção também, porque a moleque é muito inteligente, ela é muito Sim. esperta. Então, e agora com toda essa situação, né, exatamente o que a Bia falou, da mãe sendo, né, espancada pelo Sendipe, tudo aquilo acontecendo, com certeza despertou esse senso de proteção nela, né? E eu acho que ela Proteger. deve se sentir um pouco culpada também, de olhar pra tudo isso e pensar, tudo isso tá acontecendo por minha causa, sabe? Então eu preciso ajudar. Eu não posso deixar minha mãe sofrer por isso, sabe? E dá uma dor, assim, nessa cena, depois que a Sully é espancada, ela tá lá sangrando, né? Uma cena muito forte, gente.
com o rosto assim todo machucado e ela vai lá e pergunta: "Mamãe, tá doendo?". Nossa, aquilo ali acabou comigo, sério, porque Sim. deu um grito. Eu falei: "Não é possível, gente". Dá vontade de ir lá, roubar ela e ficar com ela no colo assim, e falar: "Não, vem pra cá, deixa eu cuidar de você, Meleque, sai daí, pelo amor de Deus". Sim, sim, exatamente. É muito. É E o muito cerco complicado. tá fechando, né, pro Sendiz e pra Sully, porque aquele superintendente da polícia lá do começo da novela voltou a aparecer essa semana, né, em Istambul, foi atrás deles e ele tá disposto a entender o que aconteceu, né? E eu fico impressionada com a cara de pau do Sendiz de falar pra ele: ah, ela fugiu, a gente não sabe pra onde ela foi, mas ela já voltou, tá tudo bem. Como assim? E o tempo inteiro ela dentro do armário, né? É. Ele lá conversando com eles e o tempo inteiro ela escondidinha ali. E agora uma coisa legal que está acontecendo é a família, né, da adotiva da Senep que está se unindo, né? Uhum. A Grans, que voltou né, a ser próxima à Senep, a Guru, que vão enfrentar essa chantagem, né, que o Sim. Sendiz está fazendo juntas, né? Que é uma coisa bacana. A mãe não está gostando muito da É, história. a Carrid é a única que ali ainda tá meio resistente, né? Mas, de novo, gente, eu também tenho uma opinião um pouco polêmica sobre a Carrid. Ih, lá vem, lá vem. Não acho que ela está errada nessa questão de querer proteger a Sinep, Uhum. porque ela cometeu um crime. É fato. Ela sequestrou a criança. Então, ela, como mãe, ela está preocupada com a filha. Ela está preocupada com as consequências né, do ato da filha. O que, que ela pode enfrentar dali para frente se alguém denuncia, se alguém descobre. Enfim, ela também, como mãe, quer proteger a filha dela. Eu acho compreensível, de novo, não passando pano, porque afinal de contas, né, ela quer proteger a moleque, é uma criança, ela realmente é a mais vulnerável dessa história toda. Mas, por outro lado, eu entendo a Caride como mãe, porque ela quer proteger a filha dela, né? Ela não quer que a filha dela também sofra as consequências de uma história que, teoricamente, ela não tem nada a ver, né? Mas Ela aí a gente entra naquela polêmica, né? Porque teve até aquela cena da Gonu com a Carrid, né? Que a Gonu fala: olha, a gente não precisa ser mãe, não precisa de estudo, né? Então você fica assim: ai meu Deus, qual que tá certo aqui? É Ai, eu difícil. sou Tingonu e eu tô me mantendo firme desde dos últimos episódios que assim a Carrid, a Lari não fica brava comigo. Mas a Carrid tem me incomodado demais, porque ela é a única que não tá ajudando a Senep e ela tem meios pra isso, ela é advogada, eu gostaria muito que ela Eu gosto muito da Gonu, gosto mesmo. Eu acho que é uma personagem muito interessante. Todo o arco dela eu acho muito interessante. Essa coisa de, ela foi presa, volta 24 anos depois, ela tem a filha, ela abandonou a filha, por que ela abandonou a filha? Ela sente essa culpa, né? Aí depois, agora essa semana, a sogra dela apareceu, a gente descobre por que ela foi presa. Ela matou o marido, então por que que ela matou o marido? Eu acho essa personagem fantástica, eu gosto muito da Gonu. Mas eu entendo a Caride. Não acho ela 100% má, não acho que ela esteja com um pensamento egoísta. Eu acho que ela tá agindo realmente puramente por instinto de proteger a filha dela. Porque, sim, por mais que você não precise de estudos para ser mãe, concordo 100% com essa frase, ela é uma advogada, ela é uma pessoa da lei, ela vai pensar nisso. Ela não tem como deixar isso de lado, porque ela ganha a vida assim, né? É o que ela conhece. Então, para ela, essa é uma coisa muito importante. Eu não quero que minha filha sofra as consequências de um crime que ela cometeu, de, né, assim, tentando proteger uma criança. Então, eu acho muito compreensível essa preocupação dela. Eu não acho que ela esteja completamente errada. Talvez um pouco insensível, sim, ela poderia olhar os outros lados da história, com certeza. Mas como advogada e como uma pessoa que tem a lei ali, né, como dia a dia, Uhum. como que ela vai pensar diferente? Eu acho que ela está sendo racional, né? Completamente. Não que seja insensível, mas ela está agindo corretamente ali no que ela acredita, né? Eu acho que ela está tentando proteger a família dela, né? Exato. Eu acho muito legal, assim, da novela, é que a gente consegue ver os diferentes olhares de maternidade, né? Uhum. Ali são várias mães que tiveram seus filhos, mães que não tiveram, que adotaram, enfim.
e pontos de vista diferentes, mas ali, de uma forma ou de outra, de uma maneira mais clara ou não tão mais clara, como a Sully, mas de alguma forma elas se preocupam com os filhos, né? De alguma forma, às vezes é um pouco distorcida, de novo, como a Sully. Existe esse amor, existe esse cuidado, às vezes não tanto, às vezes demais, mas eu acho muito interessante isso, esse olhar, esse múltiplo olhar de maternidade. Isso é muito interessante. Fazer uma coisa tá legal. Então, vamos soltar um story lá no nosso Instagram, @novelamãebr, e perguntar: você é Team Gonu ou Team Carride? Aí, Vamos ver, Poxa, vamos já ver revelei minha que opinião. tipo de mãe aí você você seria complicou. Não, vamos brincar lá com o pessoal. A galera tem que interagir com a gente também. A gente quer saber a opinião de vocês. Exato. E tem um duelo entre essas duas mães, né? Carride e Gonu, sempre que elas podem, elas estão ali confrontando. E essa semana a gente descobriu que a Carride passou anos enviando dinheiro para conta da Gonu, né? Também A Gonu tem chegou isso. com esse dinheiro, só para contextualizar, né? O Sendis pediu dinheiro, 400 milhões lá de De liras. liras para a CNEP, e a Gonu conseguiu esse dinheiro, e depois o Ali, né? Claro, o Ali, ele descobre tudo, né? Sacou que a Carride estava enviando esse dinheiro esse tempo todo, por anos, para Gonu. Então, assim, desde o começo eu tenho falado isso e ainda tô muito curiosa para entender essa relação delas, né? Porque o que aconteceu? Será que a Gonu cometeu um crime por causa que a Carride pediu e tá pagando ela todos esses anos? Qual é o mistério? É. Qual é o mistério? Mas assim, pelo que a gente sabe até hoje, e conhecendo os personagens que a gente, né, tá acompanhando aí diariamente, a Gonu não venderia a filha. É. Então, acho que essa ideia de que a Gonu vendeu a filha para Carride, eu acho que não se sustenta, porque não parece ser a personalidade dela, né? Porque ela tem um remorso muito grande, né, desse abandono, né? Entre aspas, aí a gente não sabe como que aconteceu, mas até então abandono. E a Carride não parece ser o tipo de pessoa que pagaria por isso, né? Pagaria para comprar uma criança. Ou então pagaria para alguém cometer um crime, afinal de contas, ela é uma advogada. Então, não sei, eu acho que esse mistério aí tá bem profundo, não faço ideia do que possa ser. Isso é muito legal, né, nas novelas turcas, principalmente, porque sempre tem reviravoltas e a gente sempre fica, e agora? O que será que vai acontecer? Da onde que surgiu isso, né? É muito legal, porque a gente fica nessa expectativa, fica tentando criar mil e umas alternativas de coisas que podem acontecer. Gente, será que tem a ver com maus tratos também? Que o marido da Gnu maltratava a filha? Será? Pode ser, né? Eu particularmente, que não estou muito fã da Carride, a Lari tá me olhando assim, com um olhar Estou olhando fulminante. feio. Mas assim, eu adorei quando as irmãs se uniram pra vender uma casa da Carride. Eu fiquei assim, isso aí, garotas. Juntas somos mais fortes. Se ela não tá ajudando, então vocês vão vender a casa dela. Mas assim, e até o Ali se envolveu nisso, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, no começo a CNEP não tinha ninguém. E agora as pessoas fazem loucuras por ela, né? Vende casa, o Ali colocando a profissão dele em risco, né? E ajudando. Então, no final, ela nem conseguiu, né, entregar o dinheiro pro Sendis. Mas eu achei um movimento interessante, assim, das irmãs, né? De se unirem. E você falou do Ali, Bia. Sabe que eu fiquei bem... Eu achei bem legal a parte que a Duru pergunta pra ele, né? Mas por que você tá ajudando tanto a minha irmã, né? Porque você poderia ganhar um prêmio de melhor jornalista do ano, né? Com essa história. E aí ele fala que ele quer escrever um livro, né? Sobre isso. Então, assim, eu acho que ali é uma coisa muito legal mesmo. Porque mostrar a história pelo ângulo dele ainda vai ser uma coisa boa, né? Mas Positiva. eu fiquei com as minhas dúvidas se isso é real. Será que ele mentiu? Eu acho que existe um sentimento enrustido ali. Ah, sim. Então, talvez ele não queira revelar, né, que sente alguma coisa pela CNEP, e aí jogou aí a história do livro. Não sei. Não me convenceu muito, não. É, porque tem muita gente que shippa esse casal, né? Vocês shippam Olha, esse casal? Eu acho que ele Eu tá não. apaixonado.
chipo, eu acho. Eu não também shippo, também. Só que vai aparecer aí um novo personagem. Esse Já eu shippo mais. É, Esse novo apareceu. personagem eu tô shippando mais. Tô gostando mais dele. É isso, nessa semana ainda, né? O Sinan, um delegado, ele aparece ali no contexto da situação que aconteceu ali na casa do Sendiz, um ataque ali, muitas mortes, ele aparece para investigar. E com ele, sim, eu shippo a Zeynep, porque ele é um galã, né? Inclusive, vão lá no r7.com/mãe, porque tem uma galeria lá com os galãs da novela. Você não vai se arrepender. Ele O já Sinan está tá nessa lá. galeria. Já Olha, está lá. de bastidores a gente entende. É. Então, meu voto é Sinan e Zeynep. Até mas- combina. Esse é um podcast exclusivo da redação, então vai ter muita coisa boa da redação, né? Tem que ter bastidores, curiosidades, tem muita coisa lá. Então vai lá, r7.com/mãe. Isso mesmo. E só para contextualizar isso que a Bia falou, que realmente a semana terminou nesse suspense, né? Desse ataque que teve aí contra o Sendiz e a Sully e o Rifat. Alguém morreu nesse ataque, depois a gente descobre que foi o Rifat. O Sendiz, ele está na UTI, né? E a Sully está bem machucada. E o Sinan, ele aparece para investigar tudo isso que aconteceu, inclusive o desaparecimento da Melek, porque, de novo, a nossa pequena Melek desapareceu. A Zeynep chegou nessa cena de crime, porque ela, né, eles tinham combinado dela entregar o dinheiro, os 400 milhões de lira. Ela chegou lá no lugar que eles marcaram, ninguém estava lá, obviamente estranho, porque, né, ele fez tanta pressão pelo dinheiro, queria o dinheiro, não apareceu. Ela foi atrás, conseguiu encontrar o endereço deles, chegou na casa, um banho de sangue. Nossa, O que foi aconteceu? aquela cena, né? Exatamente. E ela chega lá, vê os 3 adultos estendidos no chão, mas cadê a Melek? Não sabemos o que aconteceu com a Melek, gente. A semana acabou, vai vir o fim de semana e nós não temos essa informação. Exato. Isso é interessante nas novelas turcas, porque eu, quando assisti esse episódio, esse capítulo, fiquei completamente perdida, gente, vou ser sincera. Porque é um vai e volta, volta no começo da cena, depois já tá no final. Então você tem que prestar muita atenção, né, pra conseguir entender. E nesse finalzinho aí de semana também teve uma outra personagem que me deixou até com medo, que foi a senhora Zeynep, né, a sogra da Gonu. Uhum. Ela já chega acusando a Gonu de matar o filho dela, e aí também tem uma revelação, né, ou uma confirmação do que a gente já desconfiava. E ela, então assim, foi um final bem repleto de coisas, e se você não ficar ligado, prestar bastante atenção, você fica perdido. Com certeza. Parece que cada capítulo é um teste de resistência pra gente, né? São muitas emoções, muitos mistérios, muitas pecinhas assim pra encaixar. E agora vão ter 2 Zeynep na novela, né? Duas Zeynep. A partir de agora. Acho que a boazinha ia amar, pelo que eu vi. Eu fiquei com medo da senhora Zeynep. Mas também, mais uma vez, é uma mãe sofrendo pelo seu filho, né? Mais uma mãe, tá? aí. Mais uma mãe na história. Mas será que ela está sabendo realmente por que ela está sofrendo pelo filho? No sentido de, ele morreu, tá, mas ele morreu por uma razão. Por que será que ele morreu? Ele foi morto pela Gonu, isso a gente já sabe. Ela foi condenada por essa morte, isso a gente também já sabe. Mas o motivo a gente não sabe. E, novamente, vendo até hoje, né, o que a gente conhece da Gonu, ela não parece ser o tipo de pessoa que mataria por matar, né? Uma pessoa ruim, uma pessoa que simplesmente acordou, ela é uma pessoa má e matou o marido. Alguma coisa aconteceu. Então, provavelmente, a mãe dele não está sabendo, né, de toda essa história. E a gente também não. É isso aí, então. Bom, a gente fica com esse mistério aí pra saber o que vai rolar, né, na próxima semana. Onde tá a Melek? O que será que vai acontecer com a senhora Zeynep? Enfim, nosso bate-papo então vai ficando por aqui. A gente agradece muito a sua companhia. A gente agradece também a Ana, nossa convidada direto da redação do R7. Muito obrigada, Ana. Ai, gente, foi muito bom falar de mãe com vocês. E é isso aí, galera. Temos o encontro marcado aqui toda sexta-feira. Assim que o capítulo estiver terminando o Natal da Record, já corre pra cá, que a gente tá te esperando. E você pode acompanhar o Novela Mãe, o podcast, que é o nosso primeiro podcast exclusivo da redação da R7. Eu vou reforçar isso, porque eu tô com orgulho da gente, viu?
Pode acompanhar em todas as plataformas de áudio no r7.com e também no recordplus.com. E não esquece de seguir a página da Novela Mãe no Instagram, @novelamãebr, e acompanhar os conteúdos exclusivos no site oficial r7.com/mãe. Até o próximo episódio. Gente, muito obrigada pela companhia. A gente vê você no próximo. Muito obrigada e tchau.